Olá, eu me chamo Marcos, sou psicólogo e hoje trabalho e estudo com psicologia do esporte. A minha formação acadêmica até o momento se resume a psicólogo formado pela Universidade Federal de São João del Rei em 2022. Atualmente estou cursando formação em psicologia do esporte no CEP. Pela Direção-Geral de Saúde de Portugal, eu possuo curso de aconselhamento breve para promoção de atividade física. Salvaguardar e proteger as crianças no desporto pelo Instituto Português de Desporto e Juventude. O nosso encontro de hoje vai servir para expor algumas principais atuações do psicólogo do esporte. Eu sei que existem muitas dúvidas sobre qual a função do psicólogo no esporte, o que ele pode e não pode fazer, como que ele atua, qual é o tempo, qual é a frequência, qual é a intensidade, quais são os exercícios que a gente passa, quais são as principais atuações da psicologia do esporte, tanto dentro e fora das quadras, das piscinas, do campo, da pista, quanto o trabalho clínico do psicólogo do esporte. Minha experiência no esporte se resume ao basquete universitário, atletismo e natação PCD, pessoas com deficiência, o boxe olímpico e o atendimento clínico de atletas. Quando eu falo que eu trabalho com psicologia de esporte, atletas, comissão técnica, administração de clubes, fisioterapeutas, não sabem qual é a verdadeira função e para que serve a psicologia do esporte. Logo se vem à cabeça que o psicólogo vai trabalhar apenas com atletas de alto rendimento. Correto. Ele vai trabalhar com psicologia com o esporte de alto rendimento. Porém, existem outras áreas que se pode atuar, como atividade escolar, pensar atividade física para crianças e adolescentes na escola. A gente pode trabalhar com projetos sociais, ONGs, voltadas para o esporte, para o desenvolvimento pessoal e profissional através do esporte. O psicólogo do esporte pode atuar com lazer e tempo livre, ou seja, academias de ginástica, clubes e a reabilitação, seja da pessoa, seja do atleta lesionado, ou seja da reabilitação social. Por exemplo, alguma pessoa que, infelizmente, por uma fatalidade social, não se encontra mais aí nas suas capacidades plenas, físicas ou cognitivas. Nós temos aí o psicólogo do esporte que vai trabalhar com a parte educacional, ou seja, ministrar aulas, cursos, seminários, palestras em instituições. Nós temos o psicólogo do esporte que trabalha com políticas públicas, por exemplo, para pensar grandes eventos, para pensar a administração e organização de Olimpíadas, de secretarias de esporte a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então, vamos para uma definição bem específica da psicologia de esporte. A psicologia do esporte tem o intuito de aumentar o rendimento esportivo do atleta, tanto em esportes individuais como coletivos, preservando sua saúde física e mental. Então, primeiramente, a gente atua junto com a comissão técnica para o desenvolvimento pleno do rendimento esportivo da pessoa, do atleta, sem negligenciar a sua parte física e a sua parte mental. Ocorre assistência psicológica dentro e fora dos treinos, aos integrantes das equipes esportivas, com foco nos aspectos emocionais e comportamentais relacionados à prática desportiva. O psicólogo busca proporcionar maior coesão entre os atletas e destes com a comissão técnica. É importante falar sobre alguns mitos da psicologia do esporte. Talvez muitas pessoas tenham dúvidas e essas dúvidas geram suposições erradas. Então, a primeira delas é: o psicólogo do esporte não ensina a execução de movimentos. Não ensina a execução de movimentos. Quem faz isso é a comissão técnica, é o técnico, é o preparador físico, é o preparador tático. O psicólogo do esporte trabalha junto com a comissão técnica em
pensar formas em que o sujeito aprenda de uma maneira mais rápida. Então, o psicólogo do esporte pensa, por que que esse sujeito não está aprendendo tal movimento? Será que ele não está dormindo bem? Será que a instrução do técnico está sendo compreendida? Está clara? Ela, como que está essa comunicação? Então, são aspectos extra táticos e extra motores, mas que estão relacionados com a aprendizagem. O psicólogo do esporte não busca assumir o papel do treinador. Muitos treinadores têm essa dificuldade, às vezes, de permitir e se aproximar de um psicólogo do esporte com receio de perder o seu cargo, mas isso não tem nada a ver. O psicólogo do esporte é o psicólogo, do técnico é o técnico. O psicólogo não é babá de jogador e atleta. Por exemplo, às vezes o psicólogo vai trabalhar em algum clube, em alguma instituição, e sempre empurram para ele aquele atleta problema. Ah, o psicólogo resolve, o psicólogo resolve. Sim, o psicólogo pode resolver, mas ele não é babá. Ah, por que está chegando atrasado? Por que que não está respeitando? Por que que não está fazendo parte do grupo? É o nosso trabalho cuidar desses aspectos? É. Mas entre ser um profissional e ser babá de jogador são duas coisas muito, muito diferentes. E a quarta e última mito que vamos discutir hoje é: o psicólogo não é mágico. Não é porque o atleta está passando no psicólogo, ou não é porque o clube contratou um psicólogo que milagrosamente o time não vai perder ou está jogando como nunca jogou antes. O psicólogo é mais uma ferramenta para ajudar, tanto individualmente e coletivamente, no aperfeiçoamento e na maior coesão da equipe. Agora, uma pergunta: o que são habilidades psicológicas? Antes de responder essa pergunta, a gente tem que pensar que o esporte a nível global, nas ligas e nas competições, os aspectos táticos e técnicos estão muito semelhantes. Então, a gente nota uma paridade aí entre os aspectos táticos e físicos entre os atletas e competidores. E o que traz a diferença? O que traz a diferença entre a vitória e a derrota são as habilidades psicológicas. Mas o que são habilidades psicológicas? São regulação da ativação, mentalização, pode ser chamada de preparação mental, desenvolvimento de confiança, concentração barra atenção, controle emocional e motivação. Esses são os aspectos psicológicos que influenciam no seu rendimento tático e técnico, associando a parte física. A psicologia do esporte não ganha jogo, mas ajuda a não perder. Quantos mais os recursos, quantos mais mecanismos, quanto mais ferramentas o atleta tiver para desempenhar um bom papel, melhor vai ser o seu desempenho dentro e fora de campo, nos treinos, na vida. Porque o esporte é muito mais do que chegar e jogar. Tem a parte nutricional, tem a parte do descanso, tem a parte psicológica, tem a parte técnica, a parte tática. O psicólogo sempre vai trabalhar com a ética, seja ele dentro do esporte ou fora. A gente trabalha em diversas áreas diferentes. E todas elas exigem a ética, o compromisso em reter determinada informação confidencial e trabalhar junto com os nossos pacientes, no caso vocês, esportistas e atletas, da forma mais segura possível. O psicólogo do esporte é um profissional que auxilia junto à comissão técnica a forma integral do atleta, ou seja, a sua composição como um todo.
não trabalhando coisas separadamente, mas sim juntas. A psicologia do esporte, ela vem unir a parte física e a parte técnica, junto com a parte psicológica. Eu costumo dizer, não adianta você ser o melhor jogador do mundo, mas em 5 minutos de jogo você ser expulso, ou você aplica um golpe que foi ilegal, ou você faz uma falta que foi ilegal, ou você discute com o juiz, ou você talvez é o melhor jogador do mundo, a melhor jogadora do mundo, mas chega atrasado, ou então não cuida do seu equipamento, perde. São várias questões que podem determinar o sucesso ou o fracasso em determinada competição. Então, a parte psicológica é literalmente um tripé entre físico, o técnico e a parte psicológica do esporte. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente tem que dividir em duas categorias: o psicólogo que trabalha a parte clínica e o psicólogo que trabalha na parte da comissão técnica. O psicólogo do esporte, que é clínico, ele vai atuar principalmente dentro da clínica. Então, é o esportista que chega até o psicólogo para tratar questões individuais, seja do jogo ou seja da vida pessoal. Então, ele vai cuidar da parte clínica, toda essa questão extra-jogo e dentro do jogo. Então, o que pode surgir são transtornos psicológicos, talvez abuso de substâncias, alguns transtornos relacionados com humor, alguns transtornos relacionados com a personalidade, manias, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, ah, essas questões que influenciam o aspecto do jogo, mas não são do jogo. Problemas de relacionamento, seja ele afetivo, com a sua companheira, com o seu companheiro, seja afetivo com os seus filhos, seja questões de trabalho, extra jogo, que influenciam dentro do esporte. O psicólogo clínico ele vai fazer literalmente a psicoterapia individual do esportista ou de algum membro da comissão técnica, do fisioterapeuta, do nutricionista, do técnico, do preparador físico, é a parte clínica. O psicólogo que trabalha junto à comissão técnica, ele é mais um integrante da comissão técnica. Então, ele vai trabalhar questões coletivas para aprimorar e aperfeiçoar o rendimento esportivo. Então, esse psicólogo ele vai acompanhar treinos, jogos, treinos tanto táticos, treinos quanto físicos. Ele tem que estar junto, ele tem que estar presente. Se o time vai almoçar no restaurante, ele vai. Se o time vai para o hotel, ele vai junto. Então, ele está ali, porque é no dia a dia que surgem as demandas. Quando o psicólogo do esporte está junto com o grupo, é no ônibus, é na viagem que ele identifica quais são os grupos, os subgrupos dentro do grupo, quem fala com quem não fala por quem não fala com alguém. É nesses momentos que ele está junto que ele percebe quem é mais afastado, quem é mais quieto, quais são os papéis. Se tem alguma discussão, ele consegue identificar quem começou, por quê, qual é a dinâmica. E quando você está junto, você consegue perceber quando um atleta ele muda. Por exemplo, um atleta que é muito comunicativo, brincalhão, e de uma semana para outra ele está mais quieto, ele está mais recluso. Então você consegue ter essa sensibilidade de conseguir chegar até ele. E quando o psicólogo está junto com o time, junto com a comissão técnica, ele vira parte do grupo. Ele não está só uma pessoa que fica afastado numa sala. Então ele ganha confiança. No dia a dia, os esportistas e a comissão técnica vai chegar até o psicólogo para tirar dúvidas, para querer marcar um horário mais reservado para poder conversar. Então tem essa questão da confiança, de estar junto, de saber o que se passa e de querer melhorar, tanto da parte do psicólogo
tanto da parte dos esportistas se aproximarem. Então, o psicólogo vai trabalhar a parte coletiva, trazendo dinâmicas, trazendo palestras, aulas, atividades práticas. Vai fazer também um mapeamento coletivo das personalidades, identificando aí os líderes, os bodes expiatórios. Como nós temos essa divisão entre o psicólogo clínico e o psicólogo que trabalha junto na comissão técnica, o psicólogo do grupo, não é recomendado que o psicólogo que atua na comissão técnica exerça a função clínica dos atletas do time, porque é um conflito de interesses e isso não é ético. Vai atrapalhar o bom andamento da equipe. Então, quando o psicólogo da equipe identifica que uma pessoa dentro do time precisa de um tratamento específico, o psicólogo da equipe faz essa recomendação a esse atleta para que ele busque um profissional externo ao clube para fazer esse acompanhamento clínico individual. O meu plano de ação em equipes esportivas segue alguns passos. Esses passos são, primeiramente, observação da equipe e da dinâmica do grupo. Como eu já disse anteriormente, é na observação que você repara o que está acontecendo, quem são as pessoas e o que precisa ser feito. O segundo é a triagem psicológica, ou seja, fazer essa triagem individual de todos os atletas e, se possível, também da comissão técnica. É ali que você vai saber por detalhes quem são os atletas, por que que estão ali, objetivos, frustrações, sentimentos, pensamentos, atitudes, histórico dentro e fora do esporte em si. Depois eu começo a trabalhar a visualização mental da modalidade específica, uma atividade excelente que dá para trabalhar além da parte tática, dá para trabalhar a parte técnica, a parte emocional, a parte de regulação, a parte da confiança, então eu gosto bastante. Paralelo à visualização mental, tem mindfulness, voltado para o esporte, trabalhar a concentração, regulação do estresse, da ansiedade, o autoconhecimento, o autocompaixão, muito interessante. Se necessário, introduzir algumas atividades em grupo, dinâmicas, para trazer maior coesão, a maior confiança entre os atletas, também a autopercepção, o autoconhecimento. E, por fim, a aplicação de testes psicométricos, caso seja necessário, talvez medir a ansiedade, o estresse do grupo, a concentração, a motivação. Então, essas são as principais etapas da minha atuação profissional em equipes esportivas, falando assim do coletivo. O meu plano com o atleta individual, ou seja, na parte clínica, é a triagem psicológica, para fazer esse mapeamento de quem é esse atleta que está chegando até mim. Através da triagem psicológica, dá para perceber e formular um plano de ação, se vai ser psicoterapia, se vai ser a preparação mental, se vai ser uma mescla entre psicoterapia e preparação mental. Já começo a introduzir também visualização mental, como foi explicado anteriormente, os exercícios de mindfulness, exercícios de relaxamento e, se necessário, aplicação de testes psicométricos. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer esportista hoje, é que o acompanhamento psicológico ele é fundamental para o seu sucesso. Fundamental. Grandes equipes, grandes esportistas individuais ou de esporte coletivos têm, não só têm, mas necessitam desse trabalho e do profissional, do psicólogo do esporte, para você alinhar a sua parte física e a parte tática, tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter foco, tem que ter atenção, tem que ter estratégias,
tem que ter estratégias para lidar com a pressão, para lidar com a vitória, para lidar com a derrota. Hoje a gente pode observar muito, são atletas excepcionais que não conseguem ter bons resultados, têm medo do fracasso, têm medo do sucesso, o sucesso assusta. Será que eu vou conseguir me manter no topo? Será que eu vou, será que eu vou continuar nessa intensidade? Se eu ganhei esse campeonato, e agora? Como é que vai ser os próximos campeonatos? O que as pessoas estão esperando de mim? O que meus familiares estão esperando de mim? O que eu estou esperando de mim? A autoconfiança, a autocobrança. Então, para o sucesso, para o sucesso dentro do esporte, hoje está indispensável o aspecto mental. Só para dar um rápido exemplo de que o psicólogo do esporte é indispensável, tanto no esporte coletivo quanto individual, eu trago aqui alguns exemplos. O Rei Fisique, síndrome do pânico, é um atleta de fisiculturismo. Fábio Giga, atleta de fisiculturismo, sintomas de pânico pelo uso da substância trembolona. Kevin Love, jogador da NBA, teve crise de pânico em quadra. Durante o jogo, ele teve uma crise de pânico em 2012. Dennis Rodman, também da NBA, daquele Chicago Bulls da década de 90. Tentativa de suicídio e abuso de substâncias, álcool, drogas. O Adriano Imperador, famoso Didico da seleção brasileira, transtorno depressivo na Itália, muito influenciado por problemas familiares. O Caleri do São Paulo, argentino que joga hoje no São Paulo, deu depoimentos no Instagram dizendo que não estava feliz, que estava triste por estar longe da família. Então já levantou um alerta aí do clube e dos profissionais de saúde. Michael Phelps, para mim, maior atleta de todos os tempos, pela longevidade dentro das Olimpíadas, dos mundiais, pelo número de recordes, número de medalhas, transtorno depressivo em 2016. Chegou a ficar em uma clínica de reabilitação por um tempo para poder se acalmar, voltar a competir. Tyson Fury, transtorno depressivo, boxeador, ficou 3 anos afastado do ringue por problemas psicológicos. Poatan Alex Pereira, hoje no UFC, campeão de 2 categorias. Alcoolismo. Fabrício Verdun, também do UFC, dependência química. E aqui um adendo, né? Wesley, psicólogo, neuropsicólogo, que recentemente assinou com a Max Titânio aqui do Brasil, que é uma, que é uma empresa de suplementos e patrocinadora de atletas e equipes esportivas. Então, esses são exemplos de diversas modalidades. Claro, tem outras tantas. Tiger Woods, Simone Biles, tem muitos atletas, muitas modalidades, todas as modalidades. Se a gente for fazer aí minuciosamente o detalhamento, a gente vai encontrar aí problemas individuais e coletivos em quase todas as modalidades. Desejo a você, esportista e comissão técnica, empresários, qualquer pessoa que trabalha no ramo do esporte, desejo a vocês muito sucesso, muito equilíbrio, muita saúde e que não negligenciem os aspectos psicológicos do esporte. A prevenção é o melhor caminho. Não deixe para procurar depois que estiver sobrecarregado. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.